Ama, eu também te amo. Eu também amo vocês, gente. Tchau, gente. Tchau. Você vai fazer mais uma aula? Só semana que vem agora. Tá bom. Depois eu tenho que explicar de pega a bucha. Tá. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje da nossa 9ª aula de judô na escola, começando do zero. Para você que não me conhece, eu sou o professor Arlindo Baião Júnior, sou professor faixa preta de judô, faixa preta de jiu-jitsu e atualmente faço doutorado em educação física, atividade física adaptada, tudo bem? Bom, vamos para a nossa 9ª aula. Quem assistiu a nossa 8ª aula viu que a gente começou a trabalhar os amortecimentos. Então a gente começou a fazer passar colinha na mão, passa a cola no queixo, cai para trás. Lembrando que a gente não trabalhou repetições, a gente trabalhou de forma bem dinâmica, bem leve com as crianças, diferente do método mais tradicional, que é aquele método que bota a criança lá para ficar caindo várias e várias vezes até que ela aprenda, tá? A ideia é que a gente continue ensinando os amortecimentos, só que nessa aula de forma mais específica. Na primeira aula foi uma introdução, então apresentar o que é o amortecimento para trás, né, o Shirokemi e tudo mais. E nessa aula a gente começa a aplicar ele em situações mais próximas das situações reais, porém mantendo o aprendizado de forma leve e dinâmico. Bom, vamos falar então como foi nossa aula em si. Começando a aula, como sempre, todos os alunos cumprimentaram para entrar e fizeram a formação. Olha, todo mundo na posição para fazer formação. Sensei, rei! Aê, pessoal! Após isso, nós fizemos uma recapitulação das palavras em japonês aprendidas até então. Então, falava a palavra em japonês, eles tinham que falar a palavra em português. Depois eu falava a palavra em português, eles tinham que falar a palavra em japonês. A contagem, no primeiro momento eu contei com eles, depois eles tiveram que contar sozinho. E os alunos mostraram que já estão dominando muito bem as palavras em japonês. Mais ou menos 80% das crianças já conseguem falar todas as palavras e lembram tanto da palavra em japonês quanto o significado da palavra. Isso é muito importante pra gente, tá bom? Passado isso, pessoal, fizemos a travessia dos animais. Então coloquei os alunos em 2 grupos, eles imitaram animais atravessando o tatame, no sentido de fazer um aquecimento, de começar a aula para eles. Então a gente fez vários tipos de animais: cachorro, cobra, caranguejo, jacaré, saci. Nessa aula eu introduzi o saci maluco, que é todo mundo ao mesmo tempo imitando o saci, para todas as direções, tomando cuidado para um não trombar com o outro e tudo mais. Mas a ideia foi que todos os alunos imitassem saci ao mesmo tempo, de forma descontrolada ali dentro do tatame, indo para todas as direções. E eles adoraram o saci maluco, tá bom? Lembrando que a ideia deles imitarem saci é justamente eles começarem a desenvolver esse equilíbrio em uma perna só, porque várias técnicas do judô são aplicadas com uma perna só no chão. Então a ideia é que eles já comecem a ter essa noção de equilíbrio, essa percepção de equilíbrio, para que quando eles forem aprender a técnica em si, eles já estejam mais preparados para realizá-la. Assim como é andar de bicicleta. Ninguém aprende a andar de bicicleta através de uma explicação teórica, de uma teoria. A gente aprende a andar de bicicleta fazendo o quê? Andando, montando em cima, tentando se equilibrar, e a cada tentativa ir se equilibrando cada vez mais, até chegar ao ponto que você não precisa mais de rodinhas e consegue fazer sozinho. O equilíbrio para realizar as técnicas segue a mesma lógica. Você não consegue ensinar equilíbrio de forma teórica para a criança. Você precisa que ela viva em si o equilíbrio. Então, essas atividades têm esse objetivo. Inclusive, uma coisa engraçada, na hora de imitar a cobra, que na verdade para os alunos rastejarem no chão e tudo mais, tem uns alunos ali que estão rastejando melhor do que soldados no exército. É uma coisa incrível, até filmei para mostrar para vocês o quão habilidosos eles estão em se arrastar. Se colocar uma roupa camuflada neles, vão parecer que eles são soldados do exército de verdade. Após essa atividade, pessoal, nós fizemos um recapitulamento da aula anterior, da parte de amortecimento. Então começamos fazendo a gangorra, com a mão no joelhinho, depois a gangorra com o queixo colado no peito, depois a gangorra com o queixo colado no peito e batendo o braço no chão, depois na posição de sapinho, que na verdade é a posição de cócoras, né? Mas para ser mais didático com a criança, eu falo posição de sapinho.
e a gente faz o amortecimento. E hoje fizemos o amortecimento em pé também. Então, ficando em pé, e aí, posição de sapinho e cai no chão. Isso é uma coisa muito importante, reforçar para a criança que ela não tem que pular de costas no chão, por questão de segurança. Chega num momento do aprendizado, do amortecimento, que a criança, adulto, consegue pular de costas no chão e cair sem nenhum tipo de dor, sem nada, consegue realmente fazer um amortecimento muito eficaz. Porém, para o aprendizado inicial, se você coloca a criança para pular de costas no chão, é perigoso ela se machucar. Então, na verdade, o fazer em pé era agachar na posição de sapinho para depois fazer o amortecimento, tá? E aí nós fizemos também em duplas, para a atividade ficar mais dinâmica e daquela forma, um de frente com o outro, bate mão com mão e faz o amortecimento, tá? Os alunos não repetiram muitas vezes, a gente fez numa dinâmica de brincadeira. Então, troca dupla, vai, faz lá, bate a mão, cai no chão. O método tradicional, a criança às vezes vai lá 10 vezes, 20 vezes. Eu diria para vocês que no total da aula dessa dinâmica de dupla, sozinho, eles fizeram no máximo 10 vezes, tá? Então você vê que não teve uma grande ênfase na repetição, porém eles fizeram a técnica e fizeram de forma prazerosa e divertida, que é o que mais importa pra gente nesse momento. Depois, pessoal, fizemos o pega-pega-bruxa, que é aquela atividade que se faltar, ferrou. Os alunos se rebelam, rebelião na escola, alguma coisa vai acontecer se não tiver pega-pega-bruxa na aula. Porém, a regra de hoje foi a seguinte: quem for pego e virar árvore, então vai virar árvore, vai ficar com a mão assim. E para libertar a árvore, quem tiver livre é só vir bater com as duas mãos na árvore, na mão da árvore, né? E a árvore deve fazer o amortecimento. Então cai no chão, bate os braços, levanta e assim que levantar tá de volta na brincadeira. Então, novamente, nós estávamos fazendo o amortecimento, porém de uma forma dinâmica com as crianças, de uma forma divertida, de uma forma lúdica, para que elas façam de forma prazerosa e não seja algo maçante para eles, tá bom? Ao final do pega-pega-bruxa, eu peguei um por um, fizemos uma fila, eu coloquei colchonetes no chão e derrubei os alunos devagarzinho no colchonete para que eles realizassem o amortecimento. Porque para aprender o amortecimento não basta a criança saber a técnica em si, ela precisa pegar o timing do amortecimento. Então, o momento certo de bater o braço, o momento certo de colar o queixo, o momento certo de se proteger. E essa é uma coisa interessante, porque para aprender a técnica você consegue fazer devagarzinho, sozinho, em dupla e tudo mais. Porém, para pegar o time, você precisa estar numa situação real na qual você precise utilizar o time. Então, assim como andar de bicicleta, você só aprende a andar de bicicleta andando. Para aprender a amortecer, o tempo certo do amortecimento, você só aprende caindo. Então peguei aluno por aluno e realizei uma projeção neles devagarzinho, segurando o braço para dar proteção e deixando o outro braço para eles baterem no chão e proteger o pescoço. Bom, essa foi a nossa 9ª aula. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as nossas reflexões e análises dessa aula. Bom, a primeira observação que eu fiz nessa aula, pessoal, é o nível técnico de amortecimento das crianças. Essa é a 2ª aula que eles estão fazendo amortecimento para trás, né? O Shirokemi. E o nível técnico do Shirokemi deles já está muito próximo do perfeito. Então, movimento perfeito, biodinamicamente falando, perfeito. Em apenas 2 aulas e com pouquíssimas repetições. Então você vê que esse tipo de dinâmica de aula que vocês estão acompanhando aqui dia a dia, elas também trazem resultados expressivos e até melhores do que às vezes uma abordagem mais tradicional, que coloca a criança lá para repetir 30, 40 vezes por aula. Tá? A criança em 2 aulas, com pouquíssimas repetições, já estão conseguindo fazer o Shirokemi. Isso porque antes de ensinar o Shirokemi, nós tivemos toda uma base lá atrás, de equilíbrio, desequilíbrio, dinâmica de combate, atividades e tal, que dá essa bagagem motora para a criança para que quando ela vai aprender o Shirokemi, ela aprende de forma mais fácil do que uma criança que fica lá repetindo 10, 30, 40, 50 vezes. Se você repete muitas vezes alguma coisa, você aprende. Se eu pegar uma coisa
qualquer coisa para aprender e repetir lá 100 vezes, todo dia, 100, 50 vezes, eu vou aprender. Porém, esse vai ser um processo muito maçante de aprendizado. E numa arte marcial, na qual a criança está lá de forma opcional, não é algo que ela é obrigada a fazer, se você trabalha esse tipo de aula com ela, a chance dela não querer mais fazer é muito grande. Porque é chato, é maçante. Se é chato para adulto, imagine para criança, colocar a criança lá para cair 20, 30 vezes direto. Dói o braço, cansa, não faz sentido. Porém, quando você coloca a criança para cair numa atividade em dupla, por exemplo, batendo a mão, caindo no chão, ou dentro de um pega-pega bruxo, na qual ela deve cair para poder voltar para a brincadeira, porque ela estava transformada em árvore, ela cai no chão, faz a técnica, porém, essa técnica, ela tem um contexto lúdico. A criança, ela tá fazendo e tá se divertindo. Então, ó, ela tá repetindo, ela tá se divertindo. Tem uma regra da aprendizagem que é: quanto mais motivado você estiver para fazer aquilo, mais fácil você aprende. Quando você tá gostando de algo, você aprende essa coisa mais fácil. Então, se a criança tá gostando da aula, consequentemente ela aprende de forma mais fácil. Outra observação interessante, na hora que eu trabalhei o timing do amortecimento com os alunos, então derrubei eles deveriam cair no momento certo, fazendo a técnica no tempo certo. Apesar de ser a primeira vez que eles fizeram, 1/3 dos alunos já conseguiram fazer de forma perfeita, no timing perfeito, com a técnica perfeita. Isso que é a primeira vez que eles estão fazendo esse exercício de timing. Então esse foi um resultado assim, excepcional. A ideia é que na próxima aula, pelo menos metade dos alunos já consigam fazer essa atividade caindo no timing certo. Uma coisa que aconteceu que eu achei muito engraçado, assim, na hora eu até travei de tão engraçado que eu achei. Teve um aluno que estava com a faixa desamarrada, né? Aí ele chegou para mim com a faixa na mão e falou assim: ô professor, arruma minha cinta. Eu falei: o quê? Ele: minha cinta. Aí me deu uma crise de riso na hora que ele falou minha cinta. Aí eu respirei, que eu não posso ficar dando risada, né, na aula que eu tô dando aula. Respirei fundo, fui lá, arrumei a faixa dele, falei: ó, é faixa, tá? Não sei o que. Ele: tá bom. E saiu pulando, se divertindo. Aí o Lucas? Saiu a faixa. É faixa ou é o quê? O que você tinha falado? Faixa. O que você tinha falado antes? Cinta. Tinha saído só cinta? Cinta. Outra coisa que aconteceu também, semana que vem é dia dos professores, né? 15 de outubro é dia dos professores. E eu ganhei 2 presentes, eu nem abri ainda, ó. Trouxe aqui, ó. Um aparentemente é uma caneca, e outro eu não tenho ideia do que seja, tá? Fiquei muito contente, me pegou de surpresa. O aluno, ele chegou com a caneca. Aí eu falei assim pra ele, chegou com essa caneca, eu falei: olha, você esqueceu de desembrulhar a sua caneca, porque eu achei que ele ia beber água com a caneca e tudo mais, né? Aí ele falou: não, professor, é pra você. Eu falei: pra mim? Por quê? Aí ele falou: é dia dos professores, eu não lembrava que era dia dos professores semana que vem. Aí me pegou de surpresa, assim, na hora eu fiquei até sem reação, o olho até encheu de lágrima na hora, assim, de tão bonitinha que foi a cena e de ter sido tão espontâneo e tão inesperado, assim. Olha, eu dou aula para criança há mais ou menos 13 anos, tá? Comecei em 2008, um projeto social, depois dei um tempo de aula numa escola, um projeto de aceleração, depois muitos anos em academia, dei aula fora, na Coreia, em Portugal, voltei para o Brasil e tudo mais. E nesses anos, raríssimas vezes eu ganhei algum tipo de presente em dia dos professores. Talvez, eu acho que esse é a segunda vez que eu ganho algum tipo de presente em dia dos professores. Então foi algo muito inesperado para mim, assim, eu nem estava esperando. E a professora comentou que esse aluno, a mãe levou ele para comprar o presente, né? Para a professora normal dele, a professora formal, né? E aí ele falou: não, meu professor de judô. E aí fez a mãe comprar também um presente, o professor de judô. E eu fiquei muito feliz. Depois eu vou abrir o presentinho aqui e ganhei também esse aqui de uma aluninha. Fiquei super feliz mesmo. Por fim, pessoal, eu comentei com vocês aquele aluno nosso que estava dando problema nas aulas. A gente colocou ele na turma mais cedo para ver se ele ficava mais tranquilo e o resultado foi negativo.
Ele continua da mesma forma, assim, impossível de ter aula, impossível de aprender. E o que está dificultando esse aluno é porque ele não está aprendendo absolutamente nada na aula, porque ele não está fazendo a aula. Ele está atrapalhando todo mundo que está fazendo a aula. Então, eu falei com a diretora, ele está passando por um acompanhamento com o psiquiatra, para tentar achar uma medicação adequada para o caso dele e tudo mais. E até um segundo momento, até que esse acompanhamento esteja um pouco mais avançado, ele não vai participar das aulas de judô, até que o psiquiatra realmente ache um tratamento mais adequado, uma instrução de trabalho mais adequada. Porque do jeito que está, ele em si não está aprendendo nada dentro das aulas. E não está deixando os outros aprenderem também, está prejudicando a aula em si. Então essa vai ser a nossa estratégia com ele, até que a gente consiga tentar inseri-lo na aula de judô. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para vocês e vejo vocês no próximo vídeo.